Bonsoir, Bonsoir. ça va bien? Oui, Oui. d'accord. Pardon le retard. Mas vamos lá, allons-y. Hoje a gente vai fazer uma grande revisão, tá bem? E na próxima semana a gente vai fazer a primeira parte do nosso teste A1, tá bom? Para que vocês já vão para a turma A2. Tá chegando lá. Vamos lá. A gente vai revisar primeiro a Unité 1, tá? Algumas coisas vocês não viram, eu vou revisar somente o que vocês viram, porque é o necessário para a nossa prova, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, a prova não é nada de completar com negação, verbo, essas coisas, é mais de compreensão. Você vai escutar um áudio, vai compreender, vai ler um texto, vai compreender, responder perguntas sobre, escrever e falar. Tá bem? Mas escrever e falar fica só para outra semana. A primeira semana, a primeira parte é só ouvir e ler, tá? Vamos lá. Por Common-C, a gente vai começar a nossa revisão revisando os artigos definidos e indefinidos, tá bem? Que em francês os artigos definidos, como o nome já diz, servem para definir coisas ou pessoas de maneira precisa, né? Que a gente já conhece. Então, Ana, o masculino singular é como em francês? Le. Isso. Le. Lê os dois exemplos para mim. Le directeur de l'école. E, Les musées du Louvre. parfait. Yasmin, e o feminino singular? Ela. Uhum, Pode dar os exemplos? pode. La grande de Mélanie Uhum. et la place de la Concorde. Parfait, très bien. La grand-mère e la place. Mas veja que não é qualquer avó ou qualquer praça. Elas estão definidas. É la mère de Melanie. La place de la Concorde. Tá bem? Por isso que são definidos, ok? Regrinha, se o masculino ou feminino singular começa com vogal ou H mudo, você vai usar L apóstrofe. Obrigatório. Então não vai dar para identificar de cara masculino ou feminino, somente com contexto ou às vezes com o finalzinho da palavra, né? Ana Luísa, quando exemplos. L'avocat de François. Isso e L'hôtel Ritz. café. Então são duas palavras, uma começa com vogal, a outra com H, então o le e o lá vão ser contraídos, tá bem? Obrigatoriamente. E o pluriel, Yasmin? L'étudiant français Uhum. e le café de Montparnasse. Muito bem. No primeiro ali, você pode ler com o som de Z, tá bem? Les étudiants français, porque começa com vogal a palavra, tá? Les étudiants français. Le café de Montparnasse. Por que que le café não? Porque café começa com consoante, então o S continua mudo. Ok? O le é tanto os quanto as. Lembram? Café. Vamos então para os artigos indefinidos. Como o nome já diz, a gente serve tanto para dar nome a um tipo de pessoa ou de coisa e também serve para explicar algo. Tá? A gente usa eles para explicar alguma coisa. Ana Luísa, o masculino singular é un. Exemple. Ludovic Dubrow est un ingénieur belge. Oui. Et Le Ritz est un hôtel. Parfait, é un hôtel. Très bien, c'est ça. Le Ritz é un hôtel. Parfait. E a gente tem um, né? Já o feminino, Yasmin, é une. Exemple, une. Mélanie est une étudiante et la Uhum. Concorde est une place. Parfait. Place. Une no feminino. Muito bem, correto. Pluriel, Ana Luísa, que é de. Je cherche des étudiants américains. Uhum. Na verdade, poderia ser des étudiantes
américaines, uma coisa assim? Não, porque o ES não pronuncia. Então, des étudiants américains. Les étudiants américains. Parfait. E je connais des restaurants chinois à Paris. Exatamente. Então, de é tanto uns quanto umas, ok? Compreenderam? Muito bem, vamos continuar. Por préciser ou caracteriser quelque chose, caracteriser. A gente pode dar características a algo usando o adjetivo. E os adjetivos que a gente viu foram os de nacionalidade, lembram? Então, a gente tem 3 exemplos aqui com adjetivos de nacionalidade. A gente tem j'aime les chanteurs anglais, le groupe Coldplay é anglais e c'est un groupe anglais. Tá bem? Agora eu quero que vocês formulem para mim uma frase usando um artista que você gosta e diga a nacionalidade dele. J'aime le ou la, aí fala o nome, le chanteur ou la chanteuse, ou l'acteur ou l'actrice, fique à vontade. E diga de onde eles são. Pode ser só uma frasezinha. J'aime les groupes Linkin Park. Ok, j'aime les groupes Linkin Park. E eles são? E eles são americanos. Americanos. Très bien, parfait, Ana Luísa. Yasmin? J'aime les chanteuses Taylor Swift. Ok, e ela é? E ela é americana. Americana, très bien, parfait. Ok, vous comprenez. On utilise un adjetivo pour caractériser, d'accord? Já aqui a gente vai ver agora a preposição de, ok? A preposição de e suas variações, tá? A preposição de, ela é usada para complementar algo. Ela vai dar uma informação a mais. Geralmente ela é usada para deixar as coisas definidas. Eu posso falar le professeur, mas quando eu falo le professeur, eu tenho que saber que professor é esse, né? Isso não pode ser qualquer um. Eu defini ele. Então, le professeur de Ana Luísa. Aí é definido. É o professor de Ana Luísa. Compreendeu? Então, geralmente a gente usa de e suas variações, que no português também é igual, né? De, aí a gente tem do no masculino, dar no feminino e dos ou das no plural, não é isso? Vamos lá. Então, quando o de, ele vem seguido de um nome, de um substantivo, sem artigo, sem o le ou sem o lá, ele vai continuar de, ele não vai sofrer contração nenhuma. Exemplo, Ana Luísa. Les professeurs de Marie. De Marie. Eu usei de Marie porque não tem ali um artigo que veio antecedendo, tá bom? Mas agora, quando o de encontra com o artigo le, a gente vai contrair, vai virar o du. Du é do, tá? É a versão masculina. Exemplo, Yasmin. Le bureau que se fala? Oui, le bureau. Le bureau do professeur. Exatamente. Do professor, masculino. Já o feminino é a junção do de mais o lá. E em francês não juntou mesmo, não. Ficou os dois mesmo assim. De lá. Tá bem? O feminino fica de lá. Exemplo, Amanda. Les étudiants de la classe. Parfait. E aí você usa o de lá porque é da sala. Quando o masculino ou o feminino começam com vogal ou H mudo, tanto de quanto de lá vão se tornar de L apóstrofe, tá bem? Exemplo, Ana Luísa. Le café de l'avenue des Champs-Élysées. Champs-Élysées. Aí você fala o S. Champs-Élysées. Por quê? Porque o não tem o I ali, tá? Champs-Élysées. Parfait. Ok. E aí, B lá, avenue, porque a avenue começa com vogal, ok? E o plural, Yasmin, é D, é o D mais o LE, tanto dos quanto das. Fica como? La photo des étudiants. Très bien, parfait. Tout le monde a compris? Podemos continuar? Le féminin et le pluriel.
Le féminin des adjectifs et des noms de profissão e de nationalité. De regra geral, o feminino em francês é formado com o E no final. E prestem bem atenção que isso é muito importante. Ali na hora de compreender um texto, de fazer de saber o contexto de algo, tá bem? Então, de regra geral, o feminino é feito com a letra E no final. O feminino de un avocat é avocat. inavocat. Você veja que no avocat eu não falo T, mas o feminino eu falo T, avocat. O feminino de il est argentin é como on va prononcer? Il est argentin. Ela é Argentine. argentina. Muda também a pronúncia, tá vendo? Mas o feminino, a única diferença é que eu botei o E no final. Mas existem alguns casos que são específicos, tá? Por exemplo, se o masculino termina em er, o feminino vai ser feito em er. Un étranger, une étrangère. Un boulanger, une boulangère. Ok? Un pâtissier, une pâtissière. Compreendem? Então, geralmente, quando termina em er, o feminino é feito em er, aberto. Outro exemplo. Quando o masculino termina em ian, o feminino vai ser feito em ien. Il est italien, feminino, ela é italienne. Brésilien, feminino. Brésilienne. Canadien, Canadienne. canadienne. Australien, Australienne. exatamente. Não tem essa diferença específica também. Outro caso específico é quando o masculino termina em er, repetir, er, Er. Er. e o feminino é feito em euse. 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 Então vamos lá. Un vendeur, En vendeur. une vendeuse. Vendeuse. Outros exemplos. Qual é o feminino de chanteur? Chanteuse. Chanteuse, muito bem, chanteuse. Qual é o feminino de serveur? Serveuse. Serveuse. Então, é uma regra específica. Todo mundo que termina em er vai ser assim? Pode falar, Yasmin. Que é serveur? Ah, serveur é... O que é serveur? É. É garçom. Serveur é garçom e serveuse é garçonete. Tá? Não vai chamar garçom de garçom em francês, que garçom é menino, tá? Em francês, garçom é menino, criança, menino. E aí o garçom é serveur, ok? E a serveuse é garçonete. O plural é ainda mais simples. De modo geral, só adiciona o S no final. E muda o artigo, claro. O plural de un livre vai ser des livres. Porque o artigo também tem que ir para o plural. Tá? Agora vai ser uns livros, não mais um livro. Compreenderam? Mudou a pronúncia? Não, mas tá lá o S. O S a gente não pronuncia no final, né? Mas tem que escrever no plural, ok? C'est ça, très bien. Continuando. Le verbe qui finit par ER. Só para a gente relembrar a conjugação dos verbos em ER, tá? Que é a grande maioria em francês. Eu trouxe 3 exemplos aqui, eu quero que vocês completem, porque tá faltando o nu e o il ou elle no plural. Quero que vocês completem para mim, tá bom? Eu trouxe o verbo parler, écouter e chercher, tá bem? O verbo parler é o verbo falar, então eu começo. Je parle, tu parles, a pronúncia é a mesma, mas a desinência é diferente. Je parle, tu parles, il parle, elle parle, também. E o nu seria como? Quem lembra? Nous parlons. Nous parlons, muito bem.
Vous parlez, olha a diferença agora. A única diferença que tem é em nós e vós. Nous parlons, vous parlez. Il ou elle Parle. parle. Apesar de escrever ENT, a pronúncia é a mesma do singular. Tá bem? Perfeito. Isso é regra para todos os verbos que terminam em ER, que são regulares, tá? Écouter vai ficar j'écoute, tu écoutes, il écoute, elle écoute. Com nós vai ser como? Écoutons. Nous écoutons, vous écoutez, il ou elle Écoute. écoute. Muito bem. Mesmo som do singular. E por finir, o verbo chercher. Je cherche, tu cherches, il cherche, nous Cherchons. cherchons, vous cherchez, il ou elle Cherche. cherche. Muito bem. Il ou elle cherche. Com ENT à la fin. Não pronunciado, mas escrito. E assim para todos os verbos do primeiro grupo, tá bem? Os irregulares não tem o que fazer, é aprendendo. Então, tá aí para vocês consultarem depois, tá? Tem o verbo être, tem o avoir, e esse vocês têm que saber, tá bom? Vamos continuar. La négation. La négation en français. Ainda simples também. Melanie parle russe. Se ela não fala russo, Vitória, como é que eu respondo? Non, elle ne parle pas russe. Elle ne parle pas russe. Então, a negação, a gente usa o ne e o pas. O ne antes do verbo e o pas depois do verbo, tá? Ne parle pas. E se eu quiser falar que ela fala russo? Oui, elle parle russe. Elle parle russe. É só tirar o ne e o pas e você coloca na afirmativa, ok? Muito bem. Quando o verbo começa com vogal, o ne vai se contrair com o verbo. Ela é italiana, Yasmin? Non, elle n'est pas italienne. Muito bem. O ne e o pa ali juntou com o e, porque o e começa com vogal, tá bem? Se eu quiser dizer que ela é italiana, Oui, elle est italienne. ela é italiana, ok? Simple. Lembram? Essa foi das antigas. Tá, para poser de question. Isso aqui é muito importante, tá? Não a questão do saber escrever a pergunta. Claro que é importante também. Inclusive, tem até uma parte na prova que vocês vão ter que fazer perguntas, tá? Já dando aqui um spoiler. Mas o mais importante aqui é você identificar o que a pergunta está dizendo e você saber responder. Então, vamos lá. Eu vou fazer perguntas aleatórias aqui. Pode ser? Manda, comment vous vous appelez? Ou comment tu t'appelles, Amanda? Je m'appelle Amanda. É bien, parfait. Ana Luísa, où vous habitez? J'habite en. Eu não sei se é Ah. on. Ah. Ah, j'habite à São Joaquim. J'habite à São Joaquim. Parfait, très bien. Antes de cidade, sempre a, d'accord? Vitória, quel est votre prénom? Ma prénom est Victoria Azevedo. Oui. Só o prénom. Ah, Vitória, que é o nome, Exatamente. né? Exatamente, parfait, muito bem. Prénom é o primeiro nome. Aí você usa mon prénom, que é masculino. Mon prénom, d'accord? D'accord. Très bon. Yasmin, quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Brasilienne, parfait. E as outras aqui, eu vou só ler as perguntas, tá? Quel café vous connaissez? Significa quais cafés você conhece, né? Tipo, o estabelecimento. Quelle langue vous parlez? Quais línguas você fala?
Qui est sur la photo? Quando eu uso qui est, eu estou perguntando o quê? Quem lembra? Qui est sur la photo? Seria quem é esse? na Quem foto? é? Exatamente. Quem é esse aqui na foto, né? Sobre a foto, ou na foto. Quem é? Qui est? E quando eu pergunto somente o que esquecer, eu estou perguntando o quê? É isso? O que é? que é, né? O que é? O que é? Quer esquecer significa o que é. Se for o que é isso, seria quer esquecer ça. Aí é o que é isso. Tá bem? Quer esquecer ça? O que é isso? Quer esquecer o que é. D'accord? Mas eu tô vendo que todo mundo compreende as perguntas em francês. É isso que eu quero. Tá? Vocês sabem responder. E para perguntar, você tem essas palavrinhas. Como, o, onde, quelle. Lembra dos 4 quelle? Para masculino singular, quelle com L no final. Feminino, quelle com 2 L's e um E. Masculino, plural, bota o S. Feminino, plural, 2 L's e S, tá? Mas a pronúncia é a mesma, tá bem? E o que é e o que esquecer. Vamos lá, então. Na revisão, tem uma atividade que vocês podem fazer, tá bem? Eu não vou fazer porque tem mais revisão para a gente ver. Mas tem, ó, donner des informations sur vous. Vocês respondem as perguntas aqui e façam, tá? Vai ajudar na prova. As perguntas vocês respondem pessoalmente, tá? Atividade de compreensão escrita, leia o texto e responda verdadeiro ou falso, tá bem? Podem fazer essa atividade, ó, responder negativamente ou positivamente, completar com os artigos, atividade de compreensão oral, tudo isso ajuda vocês, tá bem? Para o teste da semana que vem. Vamos então para a unidade 2. Só um minutinho. Manda, pode falar. Professor, você que vai avaliar a gente ou vai ser outra pessoa? Sim, vai ser eu mesmo, tá? Beleza. Eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar, mas vai ser eu, tá bom? Eu vou mandando aqui no grupo logo os slides que a gente está usando para vocês verem. E se quiser fazer as atividades, tá? Podem tirar dúvidas, mas a avaliação, como eu falei, ela é mais de compreensão, tá bem? Você vai ouvir um áudio, vai responder perguntas sobre aquele áudio, vai ouvir 2 vezes no máximo, e aí você vai ter que responder as perguntas. E a gente vai, tá? Eu explico na próxima aula, não vou fazer terrorismo aqui, não. É bem bom, é tudo no nível A1, não tem nada que vocês nunca viram, tá? Não tem nada demais, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começando revisando como indiquer un lieu, que são as preposições, tá? Aqui a gente não viu muitas delas, mas isso não vem ao caso aqui, porque, como eu falei, é mais de compreensão, tá? Mas só para que vocês entendam. Quando a gente vai se referir a um país no masculino, a gente usa o Brasil, o Portugal, o Canadá, a gente usa a preposição o. Já num país no feminino, a gente usa a preposição un. Un na Argentina, en France, en Suíça. Como que eu sei se um país é feminino ou masculino? Que coisa é essa? Então, país feminino termina com a letra E. Se o nome do país termina com E, você trata ele no feminino, d'accord? Como é o caso de Argentina, China, França, Alemanha, Espanha. Mas tudo que não termina com E é masculino, d'accord? Se o nome do país já está no plural, você se refere a ele usando o. Il est aux États-Unis. Il est aux Îles Baleares. Aux Philippines. Aux Pays-Bas, Países Baixos. Pays-Bas é o A, o X também, ok? Pensar. E, como eu falei para a Ana Luísa, antes de nome de cidade, a gente sempre usa a. Não importa masculino, feminino, a. J'habite a Rio, j'habite a Teresina, j'habite a São Sebastião? São Joaquim, não lembro. Joaquim. São Joaquim, isso, exatamente. J'habite a Londres, j'habite a Paris, a Tóquio. Sempre a, d'accord?
Outros lugares, de modo geral, quando eu falo lugares, não mais só país, tá? Cinema, teatro, lugar no masculino, o. Je vais au cinéma. Je vais au théâtre. Je vais au supermarché. Já no feminino é à la. Il est à la gare. Ele está na estação. Je suis à la bibliothèque. Eu estou na biblioteca. Je vais à la piscine. Eu vou à piscina. Je vais à la plage. Eu vou à praia. Feminino sempre à la, d'accord? Masculino o também, como nos países, tá bem? A o X. No plural, pardon, plural, ok? Il est aux toilettes. E o che, vocês conhecem essa palavrinha che, essa preposição? Che. A gente sempre usa ela para indicar a moradia de alguém, tá? Então, se você vê o che, saiba que ele é a casa da pessoa que vem logo em seguida. Chez moi, minha casa. Chez Madame Dumas, casa da Madame Dumas. Chez Yasmin, casa da Yasmin. Chez Vitória, casa da Vitória. Chez Zélia, casa dela, tá bom? Então, sempre a habitação, a moradia de alguém. Todo mundo compreendeu? Oui? Parfait. Aqui eu quero só as direções para vocês, tá? Quando eu falo à droite, eu estou dizendo o quê? Qual direção é essa? À droite. Direita. À gauche, isso. À gauche é Esquerda. à esquerda. E o tout droit? Reto. Isso, reto, chega em frente, tá? Então vamos lá, para não confundir. Direita é droite. Repetir, à droite. À droite. À droite. À droite. Esquerda, à gauche. À gauche. À gauche. Siga em frente, tout droit. Tout droit. Tá Droit. bom? A gente não fala o T, tá? Tout droit, siga em frente. Ok? Essas outras preposições a gente não viu, não vai precisar também. A gente vai aqui para como indicar uma ordem com os números, tá? Os números ordinais, digamos assim, a gente usa, o primeiro sempre vai ser premier. Primeiro, premier, tá? A partir do segundo, o que é que a gente vai fazer? Só fala o número e adiciona o IM no final. Então, segundo vai ser deuxième. Deuxième. Deuxième, como são dizer. Deuxième. Terceiro vai ser Troisième. quarto. Quatrième. Quinto. Cinquième. Cinquième. Sexto. Sixième. Sixième. Sétimo. Septième. Septième. Oitavo. Huitième. Huitième. Nono. Neuvième. Neuvième. Décimo. Dixième. Dixième. Muito bem. E aí continua. Onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième. Números, revisem os números, tá? A prova de compreensão oral, principalmente, tem números, então revisem bem os números antes, tá bom? Para vocês não perder o número que for falado. Horas, tá? O número horas, isso é bem importante, tá? Oi. Às vezes tem um áudio lá e a pessoa fala, a gente vai sei lá, 14 horas. E aí, se você não sabe que significa hora, você vai ficar boiando e não vai entender. Mas quando você ouvir o 14 horas, são 14 horas. E às vezes tem até uma pergunta lá dizendo a que horas a pessoa falou que vai. Aí tem lá 3 opções e uma delas é 14 horas. É só marcar. Se você compreendeu, é só marcar, tá bem? Claro que não tem nenhuma opção dessa. Estou dando um exemplo aleatório, tá? Mas saibam que é assim que funciona, tá bom? Poxa, já achei que tinha aqui uma resposta. Não. Pour interroger ou répondre, isso é bom. A gente viu também como poser des questions, d'accord? Principalmente usando o est-ce que ou a entonação. A gente viu 3, mas aqui o livro foca mais em 2, tá?
Então, eu posso muito bem perguntar, il travaille chez L'Oréal, usando a entonação. Il travaille chez L'Oréal, e no final sobe, né? Mas eu posso fazer a mesma pergunta usando o SQ também. É só botar o SQ na frente. Vai ficar como? Est-ce qu'il travaille chez L'Oréal? Exatamente. Então, o SQ sempre vem no início. O SQ é uma palavra interrogativa. Ela não tem tradução para a gente, mas é usada para fazer perguntas em francês, de modo corriqueiro, tá? No dia a dia usa muito o SQ, tá bom? Regrinha. Quando você tem palavras interrogativas como onde, o, como, comment, quando, quand, pourquoi, porquê, essas palavrinhas têm que vir antes do SQ, quando o SQ for usado, tá bem? Quando não tiver o SQ, elas podem vir no final, mas quando tiver o SQ, elas têm que vir obrigatoriamente no início. É o caso aqui, ó, de où il habite, onde ele mora. Il habite où? Ele mora onde? Pode vir tanto no início quanto no final. Mas quando eu coloco o SQ, tem que ficar como, Vitória? Où est-ce qu'il habite? O est qu'il habite. E aí você bota o U na frente obrigatoriamente, tá? Uhum. Mesma coisa com o avec qui, com quem? Também é uma palavra interrogativa, né? Então, se eu falo avec qui il travaille, com quem ele trabalha? Il travaille avec qui? Ele trabalha com quem? Mas quando eu uso o SQ, fica como, Manda? Avec qui Esther qui travaille. Est-ce qu'il travaille? Muito bem, parfait. E aí você só bota o avec qui na frente e o SQ depois. E depois o restante da pergunta, tá bom? Lembram? Lembraram disso? Tá bom? Vamos continuar. Agora, para responder, pensem numa pergunta afirmativa e numa pergunta negativa. Quando a questão é positiva, a resposta é oui ou non. Se eu pergunto, Yasmin, tu es française? Resposta positiva, Yasmin. Oui, je suis française. Ana Luísa, tu es française? Resposta negativa. Non, je ne suis pas française. Muito bem. Então, o oui ou non se a pergunta for positiva. Agora, se a questão for negativa, você responde com sim ou não, tá bem? Você não responde com oui, porque a pergunta agora é negativa. Vitória, il n'est pas français, ele não é francês, Vitória. E se ele for? Si, il est français. Parfait. Manda, il n'est pas français, e se ele não for mesmo francês? Non, il est pas français. Il n'est pas français. Muito bem. Ok? Então pensem, questão positiva, respondo oui ou não. Questão negativa, sim ou não. Tá bem? Vamos continuar. La date. Isso aqui é importante, tá? Jour de la semaine, le mois de l'année, tudo aí. Quem pode ler para mim os jours de la semaine, os dias da semana, s'il vous plaît? Ana. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parfait. Todo mundo sabe qual é cada um? Oui ou não? Aqui tá na ordem, então fica mais fácil. Ah, tá na ordem, exatamente. Lundi, segunda, e aí é só continuar, tá bem? Na ordem eu lembro. Perfeito. Agora, le mois de l'année. Quem pode ler para mim os meses do ano? Começando com janvier. Yasmin. Eu tenho todos. Isso, todos. Janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre e décembre. Parfait, très bien. O mais diferentão aqui é agosto, né? Que é août. E só. O resto tudo lembra um pouco, tá bem? Ah, o março, você fala o S. É uma exceção, tá? Mars. Tá bem?
Preposições, para falar de datas. Quando a gente vai se referir a um ano, a gente sempre usa a preposição an antes de ano, tá bem? Então, elle est née en, que ano é esse? Quem quer arriscar? Que ano é esse? 1000, 1900. aham, Putz! Por que eu fui me. Tá, pera. 1990. 90. Olha aí, muito bem. 1990, 90, parfait. Correto. Para se referir a um mês, un ou o mois de. Você tem duas opções. Un ou o mois de. En juin ou o mois de juin. De juin. Os dois estão corretos, tá? E antes de data, dia, mês, você sempre usa le. Antes de qualquer data, inclusive o seu aniversário. Je suis né le 14 mars. No caso do meu, de vocês é diferente, ok? Pergunta: qual é a data da festa nacional do Brasil? Le 7 de septembre. Le 7 setembro, exactement. Le 7 setembro. E é o dia da independência, viu? Le 7 setembro. E qual é a vossa data de naissance? Fala só o dia e o mês, pra gente ir mais rápido. Yasmin, Le 1er octobre. le 1er octobre. Ana Luísa, Le 14 mai. De mai. mai. Manda, Le 31 octobre. le 31 octobre. E Vitória? Le 9 de juin. 9 juin, parfait, très bien. Tá perto, tá perto. On va agora só um pouco de vocabulário. Aujourd'hui é? Que dia, quando eu falo aujourd'hui, eu tô dizendo o quê? Hoje. Então, hier vai ser? Ontem. E demain? Amanhã. Parfait, très bien. Vamos continuar. Mais verbos e vocabulário. Tem novamente aqui, ó, atividades para vocês fazerem, tá? Vou enviar lá também para vocês. E agora vamos para o último slide para revisar as últimas coisas que a gente viu, tá bem? Vamos lá. Révision unité 3. Exprimer la possession, demander, goût e préférence, l'air et la fréquence. Eu vou revisar mais o que a gente viu, o que pode ser que vocês precisem mais, tá bem? Para compreender. No caso, como exprimir a possession? Você pode exprimir a possessão, alguém ter, que possui algo, de duas maneiras. Ou usando a preposição de, por exemplo, c'est le livre de Pierre, c'est le livre du professeur, de la sœur de Marie, des étudiants. Entende? Eu estou dizendo a quem pertence o objeto. Aí eu uso a preposição de. Mas eu também posso usar os adjetivos possessivos, que a gente viu lá na parte de família, lembram? Então, em primeira pessoa, quando algo pertence a mim, no masculino, eu falo mon. Oui? Mon livre. Mas quando é feminino, eu falo como? Se for minha casa. Ma maison. Ma maison. Então, você tem mon, masculino, feminino, ma. A regrinha que tem no singular é o seguinte: se a palavra começa com vogal ou H mudo no feminino, você tem que usar o masculino para se referir a ela, mesmo que ela seja feminina. É o caso de ami, amiga. Como é que eu vou falar minha amiga em francês?
Mon ami. Mon ami, mesmo que amiga seja feminino. Eu tenho que usar o masculino, porque começa com vogal ou H mudo. Mesma coisa de escola. Eu não posso falar ma école, eu falo mon école. Tá bom? Por conta dessa regra. Mas só é para palavra no feminino que começa com consoante. Tá bom? Que não seja o H mudo. Pluriel é simples. Tanto meus quanto minhas é me. Me parents. Meus pais. Né? Pode ser também minhas. Tá bem? Me. Segunda pessoa, tu. No masculino você tem Então, teu. Muito bem. Tom. Tua é tá. Tá. Se a palavra feminina começa com vogal H mudo, tom tom. também. E se o plural, e se é plural, é T. T, que é teus e tuas. Vamos pular o vu e vamos lá para ele ou ela, terceira, tá? Terceira do singular. Quando algo é seu, é Som. som. Quando é sua, Sa. quando a palavra é no feminino, mas começa com vogal ou H mudo, Som. Som aussi. som, si. E o plural é C. C. C, tá bem? Então, esse é o básico. O vu tá aí, mas a gente quase não usa, ou usa muito, né? Quelle est votre nationalité? Quel est votre nom? Eu já estou usando o votre, o possessivo que é tanto masculino quanto feminino, o vosso ou vossa, tá bem? Então, não muda muito. Votre, masculino, feminino, e vo no plural, vossos ou vossas, tá bom? Acho que é isso, mas para finalizar mesmo, eu quero falar das horas, tá bem? Vamos revisar um pouco as horas para finalizar com horas, tá? Então, dica que eu dou, revisem essa questão do básico, tá? Revisem informações básicas, nom, prénom, nacionalité, endereço de e-mail, tudo isso, tá? Como que diz, como que responde, ok? E números e horas, tá bem? Revisem durante essa semana. Então, os dias o dia é dividido por os momentos, né? Le moment de la journée. Então, le matin seria le matin. C'est quoi? 10 heures. Le matin. Ah, não. Le matin, primeiro. Que momento do dia é esse, le matin? Ah, amanhã. Manhã. L'après-midi é Meio-dia. Meio-dia. ó, midi é meio-dia. Après-midi é à tarde, depois do meio-dia. Depois do Tarde. meio-dia. L'après-midi. Le soir é À noite, mas à à noite, no início da noite. noite. Isso, exatamente. É à noite até meia-noite, porque passou de meia-noite já é la nuit, que seria a madrugada, tá bem? La nuit, madrugada. Ok? Então vamos lá para as horas. Que horas são? Quando eu quero falar que são 10 horas, eu vou dizer il est... Ana Luísa. Il est 10 heures du matin. Dizer. De matin, porque pode ser também dizer de soir, não é isso? Dizer de matin. Vitória, 10 e 10. Il est 10 heures de Muito bem. Dizer diz. 10 le Isso. matin. De Dire le matin. matin ou le matin? De matin. De matin. Manda, 10 e 15. Nem ideia, professor. Tem que revisar números. Aqui, ó. Lê para mim. Dix, Dizer dizer e quart. ecar, tá? Ecar. Dizer ecar ou 10 e 15. Dizer ecar ou 10 e 15, tá? Ou dizer 15, os dois são corretos, tá bem? 10 e 30, Yasmin. 10 e meia. 10h30. Ou dizer 30, também tá correto. E meio-dia é? Meio-dia é? Midi. Midi. Ou 12 horas. 12 heures. Então, você vê que tem duas maneiras, basicamente, de dizer, tá?
À tarde eu trouxe 2 horas aqui. Eu trouxe faltam 15 para 1 e eu trouxe 1 em ponto. Ana Luísa, como que eu digo faltam 15 para 1? Une heure moins le quart. Isso. Quando a gente vai falar que faltam tantos minutos para a aula que vem, a gente usa a hora que vem. Então, como são 12h45 e faltam 15 para 1, você vai usar une heure, 1 hora, moins le quart, menos 1/4. Então, é uma continha matemática, tá? Faltam 15 para 1. E quando são 1 em ponto, Vitória? Une heure de l'après-midi. De l'après-midi, parfait. Manda, quando faltam 20 para 6, fica como? Aqui. 6. Ó, como é que é horas mesmo? 6h20. 6h moins 20. 20. 6h moins 20. Mesma coisa, né? 6 horas menos 20 minutos. 5h40. E Yasmin, se eu quero falar que são 6 em ponto. 6 heures du soir. De soir. Ou 18h, d'accord? Também tá correto. E meia-noite, para finalizar, como onde meia-noite? Minuit. Minuit, parfait. Ou 0h, ou 0 hora. Tá bom? Aqui tem mais coisas, mais atividades. Podem fazer durante a semana, tá? Mas acho que essa foi a revisão principal. Gostaram? Tá bom? Então, só para recapitular, semana que vem, todo mundo aqui, por favor, não faltem, tá? Eu vou avisar no grupo também. Vai ser a nossa primeira parte do teste. Então, vocês vão fazer, na próxima semana, quarta, a prova de compreensão oral e de compreensão escrita. Vocês vão ouvir áudios da prova, de como que funciona a prova, tá? E depois, vocês vão ouvir áudios 2 vezes e vão responder as perguntas desses áudios, tá? Geralmente são 4 perguntas, todas de marcar. A prova é toda de marcar. Então, a resposta correta tá lá, vocês só precisam encontrar, tá bem? Depois, vocês vão fazer a prova de compreensão escrita, que vocês vão ler pequenos textos, coisas simples, e-mail, cartazinho, e buscar a resposta das perguntas para cada uma dos exercícios, tá bem? Somam 50 pontos. São 4 competências, cada competência 25 pontos. Para você conseguir o A1, você precisa de 50. Então, você tem 100 no total, mas para você conseguir o A1, você precisa de 50. Então, não se preocupe se você não for bom em uma, mas na outra você foi melhor, vai somando, e se passar de 50, você consegue o certificado A1, tá bem? Então, tem muita coisa, não se preocupem, vai dar tudo certo. Ok? Então, espero vocês na quarta. Cheguem cedo para eu explicar para todo mundo e começar a prova todo mundo junto, tá bem? Faça um esforcinho para chegar cedo. Tranquilo, então. Merci. Não, eu não vou fazer como hoje, tá? Eu vou dar o exemplo. Estarei às 8. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.